Fala, queridos nerds, se vocês acham que o Boruto True Blue Vortex está demorando demais nesse arco, eu concordo com vocês, mas o capítulo 32 simplesmente pisou do acelerador. A invasão dos Mamushis não é só mais um ataque, é uma infestação e pior, uma infestação com um propósito planejado. E tudo começou, como vocês sabem, com Konoha sendo pressionada de todos os lados. Por isso, não existe mais ponto seguro. Os Mamushis surgem em massa, se multiplicam, avançam e deixam claro que o objetivo não é só destruir, eles estão caçando, e o alvo principal continua sendo a Iida. Enquanto isso, a vila tenta reagir, e é aqui que a gente vê quem realmente está pronto para esse novo nível de ameaça. Boruto aparece como aquele cara que já entendeu o tamanho do problema. Ele age com frieza, mais frio, mais direto, com aquela sensação constante de que ele sabe coisas que ninguém mais sabe. Ele não está só lutando contra os Mamushis, ele está tentando impedir algo muito maior de ruim que ainda nem foi totalmente revelado. Sarada paga um preço muito alto. A situação dela é crítica, ela ficou cega, e isso muda completamente o cenário da personagem. Não é só uma limitação física, é um golpe emocional e simbólico. Justo quando ela começa a assumir uma posição de liderança, ela perde algo essencial em batalha. Mas ao mesmo tempo, isso pode ser o gatilho para uma nova evolução ainda maior. Porque em Naruto a gente sabe, perder algo quase sempre vem antes de ganhar algo ainda mais absurdo. Kawaki entrou no modo resolver o problema de qualquer jeito. Ele não pensa, só age. Só que dessa vez o corpo cobra. Ele está exaurido. E isso é importante, porque pela primeira vez em muito tempo Kawaki não parece invencível. Ele ainda é perigoso, ainda é decisivo, mas está no limite. E um Kawaki no limite é uma bomba relógio. Shikamaru, como Hokage, continua sendo pragmático, mas tem um detalhe curioso aqui, ele não está com aquela genialidade afiada característica do personagem. Ele está tomando decisões corretas, mas não brilhantes, e talvez isso não seja falha de roteiro, talvez seja o peso da situação. Porque diferente de antes, agora ele não está jogando xadrez com um adversário previsível. Ele está tentando sobreviver a um tabuleiro que muda a cada segundo. Himawari segue como uma incógnita, mas não uma incógnita vazia. Existe construção ali, existe preparação para algo que só saberemos no futuro. E quanto mais o caos aumenta, mais parece que ela vai ter um papel crucial quando tudo atingir o ponto de ruptura. Agora, os Mamushis, bem, se antes já eram um problema, agora viraram um pesadelo. Eles se multiplicaram, e quanto mais aparecem, mais burros parecem ficar. Mas aqui vem um ponto interessante que vocês já sabem, isso pode não ser uma fraqueza, pode ser estratégia, porque quando você tem mais de 1000 criaturas avançando ao mesmo tempo, inteligência individual deixa de ser necessária. Aí nós temos a força virando número, e chegamos nele, Daimon, o personagem que simplesmente decidiu ignorar o conceito de equilíbrio. Por um lado, ele continua sendo absurdamente forte. Estamos falando de alguém que destrói mais de 100 Mamushis em menos de um minuto, sem esforço aparente, sem risco, sem dificuldade. Agora, por outro lado, finalmente surgiu uma possível limitação. Foi revelado que ele precisa estar com as duas mãos na pessoa para refletir um ataque. E isso muda tudo, ou pelo menos deveria mudar. Porque até então o poder dele parecia automático, constante, quase passivo. Agora existe uma condição, um requisito físico, e isso levanta várias perguntas. Isso sempre foi assim e nunca foi explicado? Ou isso foi ajustado agora para tentar equilibrar esse personagem apelão? Porque, convenhamos, parece meio desconectado do que vinha sendo mostrado anteriormente. Mas mesmo com essa situação, Daimon continua apelão. E aí entra a grande dúvida desses capítulos. Será que a quantidade vai vencer a reflexão? Se os Mamushis atacarem em massa, sem estratégia, sem intenção clara, só volume, será que isso consegue burlar a habilidade do Daimon? Porque se ele precisa de contato físico específico para refletir, então ele não consegue lidar com tudo ao mesmo tempo. E talvez, só talvez, essa seja a primeira situação onde o Daimon pode realmente ser pressionado. Não por alguém mais forte, mas por muitos. E isso é interessante, porque transforma um personagem invencível em alguém que pode ser derrotado pela matemática. Agora, no meio desse caos todo, amado, sempre ele, sempre suspeito, sempre silencioso. A invasão levanta uma possibilidade incômoda, se ele souber mais sobre os Mamushis do que está dizendo. Ou pior, e se ele tiver alguma ligação indireta com tudo isso? E Kashinkoji, qual será a verdadeira intenção dele? Se ele aparecer em campo de batalha, pode ser um ponto de virada. Ou a confirmação de que esse conflito é só o começo de algo ainda muito maior. No final das contas, esses capítulos não são só sobre uma invasão, são sobre pressão. Pressão nos personagens, pressão nas habilidades, pressão na própria lógica da história. E quando tudo está sendo pressionado ao mesmo tempo, algo inevitavelmente vai quebrar. Agora eu quero saber de você. Você acha que os Mamushis conseguem vencer o Daimon na base da quantidade? Ou ele ainda vai encontrar um jeito de continuar quebrando o sistema? Comenta aqui embaixo, deixa o like e se inscreve no canal, porque só isso aqui já está insano agora. O próximo nível pode ser simplesmente absurdo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.